E agora, pessoal, chegou o momento tão aguardado da noite, não é mesmo? Então nós vamos convidar, com muito carinho, com muita alegria, o nosso amigo Luiz Carlos Félix. Luiz Carlos Félix é da cidade de São Paulo. Na verdade, ele é da região. Ele é de Santa Cruz de Goiás, não é isso? Tem parentes em Santa Cruz de Goiás, é de Piranhas, não é isso? Mas tem família aqui em Santa Cruz. Hoje ele mora em São Paulo, tem suas atividades profissionais em São Paulo, é um empreendedor, é um ator. Ele participou do filme E a Vida Continua, um dos protagonistas do filme E a Vida Continua. Está no ar aí com a novela Cúmplices de um Resgate, lá no SBT, e é um palestrante espírita. Vem aproveitando as oportunidades para divulgar a doutrina espírita por onde passa. Então nós convidamos, vem cá, Luiz. Ele também tem um projeto social em São Paulo, lá em Brasilândia, né? É um grupo de favelas, né? Brasilândia? Brasilândia é um complexo de favelas. É uma região que fica na zona norte de São Paulo. Então, ali naquele complexo há dezenas de favelas. Favelas mais antigas, favelas novas, que a cada dia acaba surgindo por lá. Ele é um trabalhador do Grupo Espírita Batuíra, que fica lá em Brasilândia, e aí eles criaram um projeto, que é o projeto Brasa, Meninos de Brasilândia, levando cultura para essas crianças, para esses jovens, através da educação, da filosofia, da arte. Ele veio acompanhado de sua amiga, a Nelcimar. A Nelcimar Moraes é de Goiânia, trabalha em Goiânia, na Rádio Brasil Central, uma comunicadora. E hoje, para vocês terem uma ideia, quem estava em Goiânia e pôde acompanhar a TV Serra Dourada, eles estiveram lá no Jornal do Meio-Dia, conversaram com o Jorge Levar. Ele falou um pouco sobre a palestra que iria ministrar hoje à noite, do seu trabalho profissional. Agora à tarde ela estava aqui e nós entramos ao vivo na Rádio Brasil Central, para poder falar da palestra. É isso aí, pessoal. Aproveitando a oportunidade para divulgar a doutrina espírita. Seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Boa noite, gente. É um grande prazer estar aqui em Palmelo, mais uma vez, e desta vez, no dia de hoje, como um palestrante, como alguém que vem para trabalhar, porque há 2 anos e meio eu tenho vindo a Palmelo para receber os benefícios dos trabalhos que vocês nos oferecem a todo o país e a todo mundo, né? E desta vez eu tenho tido a oportunidade de servir um pouquinho, trabalhar um pouquinho, pelo menos. Isso me deixa muito alegre, muito feliz. Então eu agradeço muito a oportunidade de todos vocês por estar aqui fazendo essa palestra. Muito obrigado, Maxwell. Obrigado, Barçanufo. Obrigado ao Centro Espírita Luz da Verdade. E um sentimento enorme de gratidão por Palmelo. E eu não posso deixar de agradecer de jeito nenhum a todos os médiuns que trabalham nessa cidade, na corrente mediúnica, aquelas pessoas que servem a água, aquelas pessoas que recepcionam a gente na entrada do centro, todas aquelas que direcionam a gente um olhar de fraternidade, de acolhimento. Eu agradeço muito, sou muito grato porque eu fui muito beneficiado por essa dádiva, por esse gesto de todos vocês. Eu estive aqui com a minha mãe algumas vezes e nós fomos muito beneficiados. Portanto, o meu agradecimento profundo por todo esse acolhimento à cidade, a todos vocês, ao Centro Espírita Luz da Verdade. Hoje a gente vai falar sobre a dor como sugestão de mudança.
E é claro que ela está baseada, está calcada ali no 5º capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Ali a gente consegue entender de uma forma muito profunda a visão dos espíritos de luz que ajudaram Kardec a trazer essas informações ao mundo. A gente tem ali espíritos como Santo Agostinho, por exemplo, entre tantos outros espíritos de um quilate assim, espiritual altíssimo. E a gente consegue perceber, até mesmo através da leitura que foi feita, a respeito das dores, né? Muitas vezes a gente recebe essas dores como se elas fossem muito ruins, terríveis. Ali a espiritualidade enumera algumas questões, como por exemplo, dores da separação de um ente querido, dores por uma separação conjugal, dores por alguma doença cometida por alguma questão, dores por perdas de bens materiais, dores diversas. E a reflexão ali nos coloca de uma maneira muito singela, um convite assim belíssimo na espiritualidade, dizendo o seguinte: mas será que essas dores são tão ruins assim? Será mesmo que até mesmo a partida de um ente querido é tão ruim assim? Será que isso pode ser visto como um castigo ou como uma penitência? Será? É uma pergunta muito bonita e inteligente, porque na fala de hoje a gente precisa considerar, então, pelo menos 2 aspectos que estão ali no 5º capítulo. Um deles são as aflições, as dores, digamos, das causas anteriores. Aquelas dores, então, que vêm de Deus, vêm de uma programação espiritual, vêm de um processo de organização divino, que a gente pouco tem consciência. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar e de acolher esses desígnios divinos que vêm do alto, né? E aí a gente muitas vezes não fazemos uma pergunta muito necessária, né? Qual a utilidade dessa dor? Qual a necessidade dessa dor? Por que que isso está acontecendo comigo? Mas de um ponto de vista assim, na intenção de perceber realmente o que de bom a gente poderia perceber nesses processos que vêm de Deus. Um ente querido que vai embora, acaba de nascer e Deus resolve levar. Mas por quê? Um parente que adoece, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo. De repente acontece alguma coisa e Deus resolve levar. Mas por quê? Estava tudo tão bem. Estava tudo tão certo. E de repente vai. Mas há outras dores também. Questões que nos acontecem também. De privações a partir de, talvez, doenças físicas. Talvez questões econômicas. A gente percebe aí um momento que aconteceu no Brasil, na época do Sarney, o plano do Sarney, ali houve uma perda total de desvalorização de diversos bens, onde muitas pessoas tiveram grandes prejuízos. Muitos prejuízos materiais e, de alguma forma, não conseguiram ressignificar aquele momento e se desequilibraram. Houve muitos suicídios.
desequilíbrios de toda a sorte possível naquele instante. E até hoje, existem pessoas que ainda estão vivendo o reflexo daqueles acontecimentos que têm mais de 30 anos. Até hoje, ainda não conseguiram ressignificar. Eu falo porque eu conheci pessoas recentemente, agora aqui, nessa viagem, que falaram para mim a respeito desses casos. Fazendeiros, pessoas que tiveram grandes posses. E aí vem do quê? Vem de Deus. Porque é um movimento que acontece em toda uma sociedade. Acontece no Brasil, acontece no país inteiro. Não é só na minha vida particular, no meu campo pessoal. Então vem de cima. O que eu fiz para isso acontecer? Trabalhei tanto, lutei tanto e de repente... E vem junto o quê? Dor. Muita dor. Angústias. Né? Dores terríveis. E a gente precisa refletir um pouco a respeito disso. E normalmente nós não fazemos essa reflexão de modo consciente, na intenção de tentarmos entender de que modo a gente pode aproveitar essas dores, porque elas vêm para nos acolher. Mas não. A gente não percebe esse movimento divino. A gente tem uma dificuldade de se conectar a Deus, a perceber Deus dentro de todas as questões que nos acontecem, mas são todas mesmo. Aí eu sou literal e eu falo para vocês, são todas. Não dá para tirar nada. Todas as questões que nos acontecem, todas elas são educativas, de algum modo. Aqui nesse campo a gente está falando de movimentos, de programações de Deus. E talvez programações espirituais nossas. Porque a gente é espírita, então somos espíritas, sabemos que muitos de nós fizemos uma programação lá atrás. Nos programamos. Olha, eu acho que eu quero passar por essa e aquela privação em determinado momento, porque vai ser educativo para mim. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece. Não é? A gente esquece completamente. E muitas vezes a gente se apega às questões aos bens materiais, às pessoas, às relações de poder. A gente se apega. Né? E era justamente aquilo que a gente tinha que trabalhar. E aí a gente se angustia. E aí vem um aumento enorme de casos de depressão, de suicídios. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com essas dores, com essas questões que muitas vezes nós pedimos. E outras, Deus nos coloca. Há uma outra questão. Está no Evangelho, 5º capítulo. São as aflições, aquelas são anteriores. E essas são as aflições atuais. Nossas. Aí agora a gente está falando desse momento, desta vida, deste instante. De 40 anos de existência, de 50, de 90, de 100, 105, 110, não importa. A gente está sempre causando alguma coisa. A gente está sempre tomando decisões e fazendo escolhas. E muitas vezes todas têm consequências. Todas têm consequências. E aí a gente muitas vezes não se pergunta, mas quando foi que eu fiz isso? Por que eu estou vivendo tal questão agora? Por quê? O que aconteceu? Às vezes a gente se esquece. Vou fazer um paralelo, por exemplo. Se a gente plantar alface, a gente vai colher em 15 dias, mais ou menos. 10, 15, 20 dias. É rapidinho, né? Poxa, plantei alface, já estou colhendo. Que maravilha. Né? Agora planta um café. Para entender quanto tempo vai começar a colher. 5, 6, 7 anos. Leva mais tempo. Não é?
Às vezes a gente até esquece que plantou, porque se a gente plantar na terra de alguém, só por brincadeira, a gente esquece. Né? A gente não acompanhou o processo, a gente esquece. Quando a gente volta, mas fui eu que plantei? Fui, olha isso, está tomando do seu próprio café. Você que plantou. Aliás, é a primeira colheita. Olha que interessante. Você chegou exatamente no dia que a gente colheu. Tá gostoso? Tá, bom demais. Não é? Uma delícia. Mas foi a gente que plantou. Levou 7 anos para a gente fazer a primeira colheita. Então aqui a gente tem as aflições das causas atuais. E aí a gente... Será que a gente se preocupa com as decisões que a gente está tomando? Será que no momento que eu estou tomando uma decisão, eu penso na decisão, no que eu quero, no que eu desejo, no que a minha vontade me pede, muitas vezes por questões de relação de poder, muitas vezes por questões de sentimentos relacionados à sexualidade, muitas vezes relacionado à comida, a drogas, enfim. Mas eu estou tomando decisões aqui. Mas será que nesse momento que eu tomo essa decisão, eu penso quais seriam as consequências dessas decisões de agora? Neste exato momento, neste instante. Será que eu consigo parar, dar 1, 2, 3 passos atrás e olhar de longe e tentar analisar quais seriam as consequências dessas decisões? Uma briga de trânsito. Uma amiga minha agora, encontrei com ela, ela falou algumas coisas para mim em relação a isso. Vou xingar o fulano lá. É que aqui vocês não têm muito essa questão, mas para quem mora em São Paulo, gente, vou falar uma coisa para vocês, o negócio é complicado. Então a gente é testado o tempo inteirinho. Você está dirigindo aqui, você olha no retrovisor e tal, do nada brota. Eu não sei como. Eu queria que Deus me explicasse como que isso acontece. Porque o motoqueiro vai embora, não dá nem para perguntar. Brota do nada, 3 motoqueiros assim, do seu lado. Se você dá uma bobeirinha, vira, você derruba o motoqueiro. E derrubou um motoqueiro lá, é como se você tivesse derrubado todos. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas eu já vi acontecer. E aí surge uma briga, né? Então ali tem as decisões. Pode até acontecer um acidente de não ter percebido. Mas e aí, como que eu vou resolver? Vou xingar e tal, no trânsito? Quais as consequências? A gente não consegue pensar. Quais as consequências dessas decisões? Quais as consequências se eu não tiver uma alimentação necessária? Se a pessoa tem problema de diabetes? Um exemplo, estou falando sobre questões muito assim, cotidianas, né, que todo mundo passa. Tem problema de diabetes? Não vou cuidar. Quais as consequências disso? São diversas. Cegueira, amputações de membros, etc. e tal, morte, uma série de questões. Né? E a gente muitas vezes não pensa nisso. Aí vamos ampliar para as nossas questões mais profundas. Como é que eu estou coordenando a minha vida, as minhas relações com os meus familiares, as minhas relações com os meus pais, com os meus irmãos? Como é que eu estou lidando com isso? Com as questões ali do relacionamento interpessoal, porque Deus é magnífico. Ele coloca a gente para nascer em família, porque é em família que a gente encontra todos os problemas. Todos os problemas a gente encontra em família. E a gente reclama. Aí é um irmão que a gente... E olha que a gente vem depois, hein? O irmão já chegou, já está lá, já tem um lugar dele e a gente não gosta. Não é verdade? É um primo, é um tio, né? Aquela pessoa que te desafia pelo próprio comportamento. Deus pega e coloca lá. Vai ter que lidar. Porque isso é educativo. E provoca dores. Que muitas vezes tem discussões, brigas, etc. Né? Estou trazendo questões cotidianas para a gente poder avaliar de uma forma mais comum. Então, quer dizer, a gente tem essas duas características das aflições. A gente tem as características das causas atuais
e das causas anteriores. Mas ambas nos colocam dentro de um patamar onde a gente pode aproveitar muito essas dores. Muito. E a gente normalmente não tem essa afinidade conosco. Deus está presente em tudo em nossas vidas. Em cada uma dessas dores. Ah, Luiz Carlos, mas espera lá, eu vou ter que agradecer então que me aconteceu um acidente, que caiu uma coisa, uma laje em cima de mim, e eu fiquei paralítico pelo resto da minha vida, e eu estava no momento de decolar. De repente acontece isso, aí falece meu pai, falece meu avô, falece minha mãe, e fica eu aqui, numa cama, no hospital, socorrido por gente que eu nem conheço direito, que é um hospital que socorre as pessoas de forma fraternal, gratuita. O que eu posso agradecer nisso? Como assim? Eu vou te garantir que tem muita coisa boa aí. Já tinha desde o começo. E se talvez tivesse percebido isso lá atrás, talvez o desdobrar nem fosse esse, fosse outro. Que a gente não tem como julgar o trabalho que Deus faz com a gente. Gente, é o seguinte, existe um trabalho que está acontecendo no planeta, do qual a gente, todos nós, fomos colocados lá. Existe um projeto para o planeta de transição, de evolução espiritual, do qual a gente foi colocado aqui. Então esse projeto não é nosso. Isso é um projeto de Deus. Esse projeto não é meu, não é seu, não é de ninguém. Mas Deus é caridoso. Ele permite que eu faça um pequeno projeto meu, pessoal, dentro da minha trajetória. Ele me permite isso. Mas existe um movimento planetário, cósmico, muito maior, que transcende aquilo que eu quero. Que vai além daquilo que eu quero. E a gente precisa entender isso. Eu vou falar uma história para vocês, por exemplo, que eu acho interessante, assim, que eu fiquei quase maluco com aquela coisa. Eu estava lendo Paulo e Estevão, e aí um romance lindo, lindo, né? Chico Xavier, psicografado por ele, ditado por Emmanuel. Eu conhecendo ali a história do cristianismo através daquele romance de Paulo e Estevão, coisa belíssima, lindo, lindo, apaixonado por aquele livro. A história de Paulo é belíssima. Aí, Paulo passa por todas aquelas dificuldades, começa a perseguir os cristãos, manda prender Estevão, escravizar Estevão, depois apedreja Estevão, mata Estevão, praticamente, porque não conseguia conceber aquela mensagem de Jesus, do Evangelho naquele momento, porque Paulo, para quem não sabe, era um grande estudioso. Ele vinha de uma família de alta linhagem daquela época, doutor da lei na sinagoga, cargo alto na sinagoga, que já vinha de uma família que já tinha uma linhagem anterior enorme, de décadas, séculos, com essa linhagem. Estudou com os melhores educadores daquele momento, falava diversos idiomas, e era um sujeito assim leal às leis mosaicas, leal, estudioso, devoto, sabe, submisso às leis de Deus. Então ele buscava Deus. Só que o evangelho era novo. Era uma mensagem nova para aquele momento. Né? Era a segunda revelação ali. Jesus chega e vamos falar de perdão? Vamos falar de amor? Vamos falar de uma vida no mundo espiritual? Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse planeta não é o único que existe. Vamos falar disso. Né? E Paulo não concebia essa ideia. Não acreditava. Então perseguiu. Perseguiu os cristãos. Né? E olha o sofrimento dele. Se apaixonou por Abigail, que era irmã de Estevão. Só que como Estevão
tinha sido preso, sido escravizado. No momento que ele conheceu Abigail nem sabia onde que Estevão estava. E depois, com o decorrer da história, eu não sei se eu vou contar essa parte não, porque entrega um pouquinho, né? Vou dar um spoiler, né? Vou deixar vocês conhecerem. Mas enfim, Paulo então vai atrás de Ananias para perseguir os cristãos a caminho de Damasco. Jesus aparece para ele assim, ó, Paulo, e pergunta para ele, fala, Paulo, por que me persegues? E ele se assusta com aquilo. Susto é tão grande que ele cai do cavalo. A luz era tão intensa que ele cega. E tudo tem um propósito, hein? E cega por quê? Para olhar para dentro. Para ver um outro mundo interior. Olha a inteligência de Deus. Gente, aquele que se julga inteligente demais, perceba um pouquinho como é que funciona o universo. Para ver como é que é. A gente vai perceber que a gente não sabe nada de nada. Por isso que Sócrates já falava, só sei que nada sei. Conheça a ti mesmo antes. Fica cego e fala, meu Deus do céu, é verdade. É verdade, Estevão tinha razão, todos eles tinham razão. O tal Cristo existe. Então tudo aquilo que eu ouvi nas pregações era verdade. Minha Nossa Senhora. Ele quase enlouquece. Chega lá, é encaminhado para Damasco. Jesus aparece para Ananias e fala, Ananias, é o seguinte, Paulo está vindo aí e você vai cuidar dele. Ananias fala, mas pelo amor de Deus, peraí, eu estou sendo perseguido, ele que está vindo para me pegar, para me matar, e você quer que eu acompanhe ele, eu que acolha ele? Ele falou, é você mesmo. Pô, bom, obrigado, né? Boa missão, então. Vou acolher o meu algoz, quem está querendo me matar. E ele acolhe. E através de Ananias, ele começa, então, a escutar mais histórias ainda a respeito do Evangelho. E há uma transformação profunda em Paulo, enquanto ele ainda estava cego. Uma visão interior das coisas. Interior. Voltou-se para dentro. Para um campo de percepção profundo, humano. E com todo o estudo que ele já tinha, mais um estudo do Evangelho de Jesus, então ele se transforma e passa a ser o maior divulgador do Evangelho de Cristo. Aí é que vem a minha questão. Que eu falo, meu Deus do céu, como é que pode ter acontecido isso? Porque aí nessa trajetória dele sair divulgando o Evangelho, acontece de tudo com Paulo. De tudo. Naufrágios, assaltos, espancamentos. Paulo, de repente, está indo para um lugar, à noite, uns ladrão. Ele nem tinha nada, um farrapo em pessoa. Os ladrões vão assaltar Paulo, batem nele, espanca Paulo, quase mata Paulo. Ele fica jogado lá numa caverna lá. Até que alguém vai lá e acha ele. Vai fazer uma viagem, pega a doença. Adoece na viagem. Aí, conhece Lucas, que era médico. Vai fazer outra, sofre um naufrágio, quase morre. É preso várias vezes. Aí eu cheguei no momento que eu peguei o livro assim, juro por Deus, gente. Eu peguei o livro, parei, falei, eu já não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo? Como assim? Porque como que pode Jesus praticamente ser o mentor de Paulo nessa trajetória inteira dele divulgar o Evangelho, mentor através de Estevão, porque Estevão, já morto em espírito, passa a ser o mentor de Paulo. Mas quem era o mentor de Estevão era Jesus Cristo. Então eu falei, como é que pode Paulo ter um mentor como Cristo e Cristo deixar acontecer tudo isso com ele? Que história é essa? Como é que pode um negócio desse? Não faz sentido um negócio desse. Sabe? Para que deixar ele passar por tudo isso? Apedrejado, é espancado, quase morre. Nossa, gente. Eu falei, meu Deus do céu, o homem só está querendo fazer um negócio bom demais, está divulgando a palavra. E acontece tudo isso com ele. O que é isso? Aí
me veio uma reflexão que eu falei, nossa Senhora, eu entendi, meu Deus do céu, entendi. Eu falei, nossa, eu parei o livro, fiquei olhando, falei, nossa, como pode ser dessa forma? É isso. Parecia que eu tinha descoberto a luz ou a pólvora, juro por Deus. E foi a luz. Sabe por quê? Porque aí eu percebi que há um movimento divino que nos comanda, por mais que a gente faça uma coisa certinha, perfeitinha, com todo o amor do mundo, que era a questão do Paulo. A exemplo de Paulo de Tarso. Ele estava fazendo tudo direitinho. Você não via um erro moral nele naquele momento, pelo contrário, depois que ele passou pela evangelização, você não via. Você não conseguia ver, ele estava ali com muitas dores internas, porque de arrependimento, de várias questões que ele tinha feito, e trabalhando aquelas dores, mas nas novas atitudes dele, eram questões assim, lindas, pregando ali por toda aquela região, coisas fantásticas. E mesmo assim, ele passando por diversas provações. Aí eu percebi, há um movimento divino acontecendo no universo. E vem desde lá. Ou seja, desde sempre. Gente, eu levei nós até a história de Paulo para dizer o seguinte, aqui é a mesma coisa, hoje, agora. É exatamente a mesma coisa. Há o movimento divino acontecendo em nossas vidas. A gente tem as causas anteriores das aflições, que a gente começou com esse lado aqui. Mas a gente tem também Deus nos coordenando aqui. Aí eu percebi uma coisa. Deus trabalha por nós. Deus nos ajuda tanto que essa parte aqui, que a gente está falando das aflições anteriores, então logo nós remetemos a questões de consequências que nós tivemos lá atrás. Né? A gente está respondendo a problemas, inconsequências nossas. Mas existem questões muito boas também que Deus está nos propondo aqui, além das correções dos nossos erros lá. Aqui eu estou num universo divino, maravilhoso. Seja as causas anteriores das aflições, de tudo que a gente causou, ou seja, coisas novas também, de um projeto muito maior. E aí é quando a gente percebe que Deus está com a gente em cada uma dessas questões. Quando é que a gente não consegue ver? Quando a gente dá as costas para isso. Quando a gente fala assim, não, é comigo, é pessoal, eu não mereço isso. Não era para ser comigo. Não era para ser comigo isso. Como é que pode? Olha tudo que eu fiz. Quando eu não acolho todas as questões. Quando eu não acolho todos os probleminhas que aconteceram lá. E eu estou falando todos, são todos mesmo. Até uma unha que cai. É sério. Até uma unha que cai. Mas estava tão bonita, gente, eu acabei de fazer. Não tem isso? Eu vou para o casamento, como é que eu vou com essa unha quebrada? Ou o cabelo que eu não consegui fazer? Tudo traz uma reflexão e é necessário que a gente ressignifique. Perceba naquele momento, se é uma unha, será que eu estou tão vaidoso assim? Será mesmo que essa unha vai me transformar lá? Então, qual é a questão interna minha? E a gente não percebe. A gente não percebe. Então, para falar de dor, a gente tem necessariamente que falar de amor, porque não há dor sem amor, não há amor sem dor. Não há. Quem é mãe aqui, por favor, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Agora, quem é filho? Todo mundo, né? Pois é, então para aqueles como eu que ainda não tem filho, eu sei então ver a relação de pai e mãe através de mim, né?
A gente percebe o amor de uma mãe no momento que ela pega a gente e tira de uma situação que a gente está amando fazer e fala, não, agora chega. Não, para agora. Fala, mãe, mas eu quero tanto. Eu sei, mas não vai ser bom para você. Mas eu quero. Criança, né? E dá birra, briga, fala, xinga. Eu xingava, gente. Nossa, Deus me ajudou a melhorar tanto, porque eu xingava. Quando era pequeno, não é certo isso. Aprendi a duras penas a melhorar essa questão. Mas aprende. Eu me lembro uma vez que eu pisei num prego enferrujado. Minha mãe era da área da saúde. Eu caí na besteira de falar para minha mãe. Falei, mãe, eu machuquei meu pé. Pisei no calcanhar, assim, ó, um prego desse tamanho. Nossa. Falei, mãe, eu pisei num prego. Ela falou, aham. Estava enferrujado? Falei, estava demais. Ela falou, vamos aqui, vem cá. Falei, o que foi? Vamos tomar ali uma... Como é que era o nome da injeção? Antitetânica, não é? Aquele trem dói, que é uma maravilha. Eu já tinha tomado aquele trem antes. Dói, que é uma maravilha. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fui falar para minha mãe que eu tinha pisado num prego? Vem cá. E eu não queria. Você sabe o que aconteceu? Ela falou, você vai tomar de qualquer jeito, porque você pode ter um tétano, você vai morrer, eu não vou deixar você morrer. Eu falei, mas eu não vou tomar. Gente, eu juro por Deus, eu fugi da minha mãe. Você sabe o que ela foi capaz de fazer? Ela juntou os meus amiguinhos, falou, dou uma caixa de bombom para vocês, se vocês conseguirem pegar ele. Eu me lembro até hoje. Eu correndo pela rua, aquela molecada fazendo estratégia para me pegar. E correndo, e eu chorando. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu chorando. Desespero. Ah! E a molecada todinha, falei, mas vocês não são meus amigos? Somos, mas enfim, sua mãe pediu, é coisa de mãe, a gente atende, né? Mas não era caixa de bombom. Bombom da garota, eu lembro até hoje, era uma azulzinha. Falei, meu Deus do céu. Aí me pegaram, armaram uma estratégia, me pegaram, me levaram. Eu me lembro até hoje, quem aplicou a injeção foi ela, em casa. No bumbum. Nossa, mas doeu. Olha para você ver como é que é. Ela sabia que ia doer. Ela falou para mim, vai doer, mas eu não vou deixar você se prejudicar, porque você pode morrer por causa disso. Olha que maravilha. Era isso que estava acontecendo com Paulo. É como se Jesus dissesse assim, Paulo, meu filho, eu sei que está doendo. Eu sei que está doendo. Mas cada uma daquela questão, de todas aquelas questões que aconteceram com Paulo, ele encontrava uma pessoa que ele precisava encontrar. Ele encontrou Lucas, já lá mais para o final da vida dele. Ele encontrou pessoas muito importantes no Evangelho que ajudaram o Evangelho a ser o que é hoje. Isso estava dentro de um planejamento que transcendia o que o Paulo queria naquele momento. Olha como é bonito isso. Então, por que é que nós, ao nos depararmos diante dessas questões, vamos dizer assim, por que comigo? Enquanto, na verdade, seria, gente, que bom. Como é bom. Quem aqui já ouviu falar naquela história que eu acho linda, que não há uma folha que caia de uma árvore que não tenha permissão de Deus e que ele não tenha consciência. Todas as folhas que caem, a presença de Deus está ali. Alguém já ouviu falar nisso? Pois é. Eu sempre fiquei muito intrigado com essa história. Muito intrigado. Eu sempre entendi essa história de forma racional, né? Eu entendo o que está dizendo. Mas na alma, como é que eu poderia entender isso na alma? De forma intelectual você entende, mas na alma. A casa da minha avó tinha uma árvore, que eu não lembro qual que era, hoje não está mais lá, mas eram umas folhas pequenininhas assim. E era grande a árvore. Você pegava um galho desse tamanhozinho assim, tinha mais de 1000 folhinhas daquela. Eu falava, como é que pode Deus estar presente em cada folha dessa aqui que cai? Eu olhava assim, num vento, caía um monte. Mas Deus está permitindo cada uma delas. Imagina a multiplicidade dessas folhas, dessas árvores no mundo inteiro.
Imagina todos os animais. Imagina todos os insetos, todos os seres humanos. Meu Deus do céu. Falando, não é possível. Como é que é? Desse jeito mesmo? E era uma coisa que intrigava para mim. E aí, para vocês entenderem como foi que eu compreendi essa passagem. Foi através de muita dor. Muita dor. Há 2 anos e meio, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. E quando foi descoberto, ela já estava com metástases em alguns lugares do corpo. A exemplo da bacia, do fêmur, da coluna, e o câncer primário era pulmão, ou seja, 4 lugares. A minha mãe era uma pessoa da área de saúde, especialista em câncer. Olha isso. No momento que a minha mãe me falou, meu filho, eu estou com câncer. Eu vi que ela estava angustiada o mês inteiro, ela não queria me falar. Tentando me proteger, não queria me falar. Até que chegou um momento que não tinha como. Eu liguei para ela e começou a chorar. E ela, com muito custo, falou, eu estou com câncer. E aí meu mundo caiu. Porque eu estava na melhor fase da minha vida, profissional. Na época, eu estava muito bem. Eu estava decolando, assim, sabe? Com tudo que eu estava fazendo naquele momento. Cheio de planos. Tinha acabado de sair da novela. Cheio de planos. Né? E aí meu mundo, vrum, caiu. Num instante que ela me falou, eu percebi. Eu falei, tem alguma coisa aí que eu não sei direito o que é, mas que vai me ajudar. Que vai ser bom. Mas caiu tudo. Eu falei, eu não sei mais como é que vai ser daqui para frente. Eu não tenho ideia de como vai ser a minha vida daqui para frente. Cheguei em Goiânia, estava em São Paulo. Fui com a minha mãe até o médico constatou através dos exames que precisava ter para dar o laudo ali corretamente. Chegamos em casa, sentei com a minha mãe, nós dois, na sala de casa, só nós dois. Ela chorando de um lado, eu chorando do outro. Eu falei, calma mãe, vai dar tudo certo. Ela olhou para mim e falou, meu filho, olha a quantidade de metástases que eu tenho. Qual é a chance que você acha que eu tenho? Ela, conhecedora da causa muito mais do que eu. Eu falei, mãe, eu não sei. Mas eu te garanto uma coisa, você também não sabe. Falei, você também não sabe. Você também não sabe. Os dois chorando. Aí eu peguei e falei para ela o seguinte, falei, mãe, presta muita atenção numa coisa. Muita atenção. Há algo de muito bom aí que Deus está trazendo para a gente. Do qual a gente não tem consciência de onde é que isso vai nos levar. Mas é muito bom. É muito bom. Isso eu posso te garantir. Aí ela parou, olhou para mim, ficou com os olhos estatalados assim, levantou o peito, eu me lembro direitinho. Ela falou, será? Eu falei, eu tenho certeza absoluta que sim. Absoluta. A gente não tem como julgar. Não é possível que uma coisa com tamanha dimensão venha por acaso. Eu já tinha lido o livro, já tinha alguns anos. Entendeu? Eu com a história de Paulo lá. Falei, não faz sentido, presta muita atenção. Eu não sei, são desafios que a gente precisa encarar, simplesmente encarar. Com alegria, com felicidade, com altivez, com coragem e com gratidão. Mãe, vamos agradecer. Nesse momento, só nos cabe uma coisa, agradecer. Ela falou, como é que eu posso agradecer uma coisa dessa? Eu falei, tentando ver os benefícios que virão. Não é agora assim, opa, estou preenchido de gratidão.
de uma vez, de supetão. Não. Isso vai ser construído. Agora, vamos construir essa gratidão. Aí é que está o ponto de transformação. Vamos construir essa gratidão no dia a dia. Eu falei, olha, alguma coisa vai acontecer, vai mudar muito. A minha vida vai mudar muito a sua vida. Ela não quero que mude muito a sua vida, não. Eu falei, mas não tem como, vai mudar. Não faz sentido, vai mudar. Agora, para melhor, eu sei que é. Agora, de que forma vai ser, eu não consigo perceber agora, porque começamos essa jornada agora. Acabamos de dar o primeiro passo nessa jornada de modo consciente. E eu digo uma coisa para vocês, foi um dia que a minha mãe, naquele dia, era tarde, acabou essa conversa nossa. Ela falou o seguinte, se arruma aí, vamos lá no meu trabalho, que eu preciso ver umas coisas lá. Minha mãe tinha 45 anos de casa, na época. 45 anos que ela não queria aposentar. Eu falei, como assim? Ela falou, vamos lá no meu trabalho. As meninas querem te ver, as amigas dela, lá no departamento que ela trabalhava. Vamos lá, então? Falei, vamos. Arrumou, se maquiou, estava linda. Sabe, minha mãe sempre foi muito vaidosa. Ela tinha se arrumado para ir no médico e tal, estava linda. A gente pegou e foi. E lá no trabalho dela, todo mundo já sabia. A gente chegou lá, alegres, brincando. Eu tenho fotos disso. Aliás, essa foto até poderia ter sido foto para a gente colocar aqui. Eu tenho fotos desse dia, sabe? A gente brincando com as amigas dela, assim, e tal. E algumas pessoas vieram com aquela... Nossa, parecia que a gente já tinha morrido, entendeu? Ela, eu e toda a minha família. Eu olhava assim no corpo, eu lia. Falei, nossa senhora. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, ó, todo mundo está meio assustado. Porque assim, a gente chegou tão bem, sabe? Falei, tão assustado, mas não se importa não, tá? Tem gente que não tem essa percepção. Mas vamos embora aqui na nossa jornada. Nosso caminho é esse daqui. Não entra nessa energia não. Juro por Deus que eu falei isso. Não entra nessa energia não. Essa energia aqui é a nossa. A nossa, vamos embora para cá. Algumas pessoas, sabe? E outras, mais amigas, chegaram, me abraçaram, assim, choraram. Falou, cara, eu não consigo entender como que a sua mãe, Dorinha, né? Doralice, como que a Dorinha está aqui assim, cara, rindo desse jeito. Isso me comove. Isso me emociona. E chorava. Aí sim, é um choro tipo, nossa, que coisa linda, né? Que bom. Aí eu chorava junto também. Com esse choro eu chorava junto, eu entrava junto. Porque é um choro bom, de construção, né? Então foi isso. E ela continuou, começou o tratamento, aí teve que parar de ir ao trabalho por questões de imunidade e tal, e a gente veio de lá aqui, vendo todas as questões. Então, quando esses amigos chegavam e diziam assim, é lindo ver a sua mãe da maneira como ela está, forte assim, era uma folha. Era a presença de Deus. Eu me lembro direitinho o dia que eu percebi. Eu fiz a correlação. Falei, a presença de Deus em cada folhinha que cai. Aí naquele momento, eu falei, é uma folha que veio dessa conversa. Aí minha mente já me levou para a conversa que eu tinha tido com ela em casa. Falei, foi mais uma folha. Aí foi para o ânimo que ela teve. Bora lá no nosso lá no meu trabalho, as meninas querem te ver. Mais uma folha. E várias outras folhinhas caindo com a risada, com a brincadeira, com o não estou doente no coração dela. Tem pessoas aqui que conheceram a minha mãe, sabe disso. Eu posso falar porque tem pessoas aqui que conheceram a minha mãe. Olhava, não sabia nem o que ela tinha. Porque ela não tinha isso. Entende? Falei, folhas. E eu comecei a ver folhas caindo, gente, em tudo quanto é lugar. Através das pessoas. Através do outro, através do gesto do outro. Através de uma palavra, através de um exame que precisava ser feito e a gente conseguia fazer de uma maneira mais tranquila, mais eficiente. Em todos os lugares, e vou falar uma coisa para vocês, existiam coisas muito doídas, muito dolorosas. Muito dolorosas. Muito. Que a gente, assim, tinha uma dor enorme. Essa dor estava presente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não teve um momento que essa dor não estivesse lá, porque às vezes minha mãe começava a chorar. De emoção. E a gente conversava e ela voltava. Várias vezes. Várias vezes. Um carrossel
de altos e baixos. Quem conhece carrossel? Aquele, né, cavalinhos que ficam presos, e ficam girando, um subindo, o outro descendo. Todo mundo já viu isso? Emocionalmente, altos e baixos. Coisas que nós temos, seres humanos, o tempo todo. Altos e baixos. A questão é, deixa eu me manter mais no alto, ou quando eu estiver no baixo, eu estar bem. Porque eu vou chegar no baixo. E é necessário chegar no baixo, é necessário abaixar, chegar no fundo, bater no solo. É necessário. Isso é o amor divino, é o amor de Deus. É necessário chegar até o chão. Agora, como que eu vou significar isso? Qual o significado que eu vou dar para o momento que eu estiver lá no chão? Não tem mais para onde ir. Presta atenção que tem muita reflexão que pode ser feita aí. São folhas que caem. Folhas que caem. Presença de Deus. Oportunidade de transformação. Oportunidade de crescimento. Porque, gente, todo mundo aqui já deve ter visto, nem que seja na televisão, um gavião pegando um passarinho bonitinho voando por aí. Destroça ele. Vai lá e dá para os filhos. No ninho. Aí você vai pensar assim, mas como lá? Para lá. Qual é a questão de causa e efeito aí entre esses dois? O que um causou para o outro? Qual é a questão do pardal? O que ele fez? Quais são as aflições anteriores dele? Não dá para a gente fazer essa relação. O que dá para a gente fazer é reconhecer um processo de evolução. Evolução que o planeta está passando. Evolução espiritual é necessário. Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Não tente explicar aquilo que você não conseguiu ainda saber. Espera, calma, tu tem sua hora certa, um pouquinho de paciência. Essas folhas trazem para a gente a oportunidade de a gente trazer um elemento fundamental dentro da dor, que é a gratidão. O sentimento de gratidão, da gente perceber que isso vem para nos proporcionar um crescimento que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue chegar até onde isso pode nos levar. Só aceita e faça o que for preciso para melhorar naquele instante. Isso nos cabe. Isso nos cabe. Né? Deus está conosco o tempo inteiro. E você sabe de que forma que Deus está com a gente? Através do nosso olhar e do nosso sentimento. Através da nossa consciência. Tudo que a gente vê, para tudo que a gente olha, Deus está observando conosco. E observando a nós também. Como é que estamos vendo aquilo para onde direcionamos o nosso olhar. E é um olhar físico, como eu posso olhar aqui, distinguir cores, e um olhar espiritual, de sentimentos. Eu tenho rancores, eu tenho raiva, medos, angústias. Quais são? Quais são as questões que eu ainda não consegui perdoar em mim? Em mim. Eu vou relatar uma coisa do meu pai, por exemplo. Meu pai e minha mãe foram separados a vida inteira, né? Desde criança. Eu estava aqui, eu passei o ano novo aqui em Palmelo. Eu estava aqui e eu mandei uma mensagem para ele dia de ano novo. A gente se viu no Natal, passamos juntos e tal. Eu mandei uma mensagem para ele que eu acho que era inspirada, linda, assim, de agradecimento. Mas era real o meu sentimento de gratidão e de amor por ele, sabe? Era algo tão bonito assim que eu estava sentindo. E eu mandei. E ele se emocionou e mandou uma mensagem para mim me pedindo desculpas e perdão pela ausência dele quando eu era pequeno. E justificando, colocando as questões que foram difíceis para ele, etc. e tal. Né? Olha que lindo isso. Falei, pronto, ganhei meu ano. Meu pai conseguiu me falar isso, depois de tantos anos. Que bom. Mas ele fez um processo de transformação interna, eu percebi isso, sabe?
E para mim também foi muito bom aquilo. Mas olha a consciência dele, a dor que ele estava sentindo durante todos esses anos. E uma amiga minha em São Paulo, conversando com ela falou, escuta, fala com seu pai. Seu pai deve ter alguma questão, por causa da história de vocês e tal, que não é legal para ele. Eu falei, eu já consegui resolver para mim. Ela falou, sim, mas para ele ainda não é e reflete em você. Eu falei, será? Aí eu cheguei, encontrei meu pai no Natal, percebi que não tinha nada disso. Aí eu falei, não, olha, eu acho que não, acho que está tudo bem. Aí quando eu mando a mensagem para ele, despretensiosamente, só para agradecer, ele me devolve agradecendo e pedindo perdão. Pedindo perdão. Eu falei, pai, esquece, está tudo bem. Para mim, está tudo resolvido. O que me importa é o que nós somos hoje. O que me importa é estarmos juntos hoje, agora, aqui, nesse instante. Que maravilha. Adorei passar o Natal aí com vocês. Adorei estar com os meus irmãos, com a nossa família. Amei, foi tão bom. Obrigado por tudo. O que passou, passou. Daqui para frente, pai. Sabe? Mas levaram alguns anos para eu também poder falar isso. Levaram alguns anos para ele conseguir me falar isso. Então, aí eu comecei a perceber o seguinte, são essas folhas que caem, a presença de Deus, até no meu passado. Eu comecei a observar várias questões que eu ainda não tinha resolvido emocionalmente, e eu fiquei lá buscando, uma por uma, o que foi que eu ainda não resolvi. Deixa eu resolver, porque, pelo amor de Deus, é a oportunidade que eu tenho. Sabe, de tirar de mim aquela mágoa, de trabalhar internamente. Gente, tem coisas que são difíceis, são dores muito fortes, sabe? São processos de dores intensas. Você fala, como que eu vou perdoar isso? Como que eu vou agradecer isso? E aí eu olhava e falava, poxa, mas se não fosse aquilo, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. E um lado bom em mim, que eu estou reconhecendo hoje, que eu gosto, é em função de eu ter passado aquilo lá. Que bom que eu passei por aquilo. Então, na verdade, eu estava sendo auxiliado naquele momento. E não sabia. Olha, precisou passar anos para eu perceber isso. Mas agora eu estou percebendo. Nesse processo da doença da minha mãe, eu fui percebendo isso com maior clareza. Eu fui percebendo as minhas questões com a minha mãe e as questões da minha mãe com ela mesma foram se resolvendo, porque as dificuldades, elas nos aproximam, elas nos trazem para perto um do outro. Olha como é inteligente da obra divina colocar e deixar que aconteça alguma questão com a gente para poder fazer o seguinte, reflita um pouquinho a respeito disso. Elas nos aproximam, elas nos trazem para nós mesmos. E isso é fantástico. E aí eu segui com a minha mãe no processo dela. E foi cada vez mais intenso. E no segundo semestre do ano passado, a minha mãe já tinha passado por diversas internações. Internações, algumas que eu achava assim, eu acho que agora ela vai. Eu acho que agora ela vai partir. Porque a imunidade baixava muito. E ela chegava a níveis de imunidade muito baixa. Dentro de um hospital, porque aí tem o problema de infecção hospitalar. Que os médicos ainda falavam. Só por Deus, né? Como é que faz? E como é que eu estava me sentindo? E como que a minha mãe estava me sentindo? Como é que eu ia olhar para minha mãe naquele momento e falar assim, calma, está tudo certo. Está tudo bem, vai dar tudo certo. Sabe? E a nossa trajetória foi linda, porque a gente começou a entrar num processo de agradecimento tão profundo em relação a todas as coisas. Uma internação. Sabe o que a gente agradecia? Nossa, mãe, deu certo fazer internação agora. Olha que bom. Estava mal pra caramba lá. Olha que bom. Internou. Que ótimo. Não é bom? Precisava internar. Tem gente aí que não está nem internando. Olha que bom. Aí ia para um quarto. Que legal, mãe. Tem um quarto, tem um apartamento. Posso ficar aqui com você e tal. Olha como isso é bom. Folhas caindo. Sabem, gente? A presença, assim, de Deus, para mim, em todas as coisas. Folhinhas caindo e observando.
aquilo e agradecendo o tempo inteiro. Agora, se vocês me perguntam, mas doía? Doía demais. Doía muito. Muito. Minha mãe ficou magrinha. Pele e osso. Chegou numa fase que o cabelo caiu. Sabe? E eu vendo a transformação dela diariamente, conversando com ela e a gente ali dentro de um processo. Um deles que era o seguinte: ela sempre foi muito independente. De repente ela começou a precisar das pessoas para fazer algumas coisas. Isso para ela era muito difícil. Ela não conseguia aceitar que você pudesse fazer alguma coisa por ela. Porque na mentalidade dela, ela iria te atrapalhar, aquilo iria te prejudicar de alguma forma. Então, eu vi o seguinte, eu conversava com ela, falava, mãe, talvez essa seja uma questão que você precisa trabalhar. Deus está te colocando uma oportunidade aqui para você transformar essa questão de aceitação interna. Por que você não está conseguindo aceitar isso? Você tem que se fazer essa pergunta. É tudo com tanto amor, as pessoas estão fazendo com tanto amor por você. Aceita, mãe. Aceita. Uma dificuldade enorme de aceitar, que estava relacionada ao orgulho, sei lá. Investigue aí, onde é que está essa questão. Aceita, uma oportunidade. Então a gente foi vendo oportunidade de crescimento em tudo, absolutamente tudo, e com risco de vida permanente. De vida permanente, o tempo inteiro. O tempo todo. E a gente ali, dentro desse processo intenso. Né? E no segundo semestre, então, eu fui convidado para fazer uma viagem para o sul, por conta da minha empresa, lá em Jaraguá do Sul. E a minha mãe estava internada aqui para fazer uma operação de retirada de água do pulmão. Operação relativamente simples, só tirar a água do pulmão, através de uma drenagem, etc. E ela internou, o médico chamava André Luiz. Quando eu conheci o médico antes dessa cirurgia, eu falei para ele o seguinte, falei, qual é o seu nome? André Luiz. Falei, seus pais são espíritas? Ele falou, são, porque ele tem mais ou menos a minha idade, assim. São. Falei, você também é? Ele falou, sou. Por quê? Você é? Eu falei, aham, sou. Falou, que bom. Eu falei, nossa, você não sabe como que eu estou achando bom essa história. Porque foi um médico que chegou para fazer essa cirurgia. Ele entrou depois no processo, né? Entrou ano passado, depois de 2 anos. Né? Eu fiquei feliz demais, o cara super seguro e tal. E aí, ele falou, fez a cirurgia, me inscrevi, foi tudo bem e tal. E eu vim para Goiânia, fui para Goiânia. E eu tinha uma viagem marcada para o sul que eu não sabia se eu iria ou não. Né, que eles tinham me convidado. Aí eu cheguei, fui no hospital, o dia da alta da minha mãe, possível alta, o doutor André Luiz falou, ela pode ter alta, tal, tá tudo ok, pode voltar para casa. Eu falei, André, eu posso viajar? Ele falou, pode viajar, fica tranquilo, vai em paz. E eu fui. Né? A gente saiu do hospital, fomos para casa, a viagem era na madrugada seguinte. Eu cheguei em Goiânia na quinta, de manhãzinha, 7 horas, e a viagem era às 5 da manhã, praticamente no dia seguinte. E aí, então, eu fui. Cheguei, aliás, lá no sul, completamente sem condições de falar, igual aqui. Aqui meu celular não funciona. Né? Lá também não funcionava. Falei, que bom, né? Tá tudo bem com a minha mãe, tá com o Diógenes, o marido dela, é casada há 35 anos com o Diógenes. Obrigado. Então, tinha chegado em Curitiba, indo de ônibus para Jaraguá do Sul, recebo uma mensagem no Instagram. Tem uns amigos em São Paulo que me chamam de Félix. Félix, eu preciso falar com você. Uma atriz, Juliana Galdino, que eu não falava há anos, mas que eu conheço há muitos anos também. E eu sabia que ela estava em Brasília, que ela tinha se mudado para lá com o Roberto Alvim, o esposo dela. Aí eu olhei aquilo, não tinha, né? E fui lendo as mensagens, ela escreveu no Face e no Instagram. Falei, nossa, o negócio deve ser sério, né? O que será que é, né? E aí respondi, falei, olha, eu estou no meio da estrada aqui, eu não sei como você conseguiu falar comigo, não, mas eu chegando no hotel mais tarde, eu te respondo. Cheguei no hotel, respondi, ela falou, vou te ligar daqui a pouco, que hora que você pode falar? Eu falei, eu vou poder falar daqui a pouquinho, umas 8 horas da noite. Tá bom, te ligo. Dali a pouco, o Roberto Alvim me liga. E ele me liga, dizendo o seguinte, Félix, tudo bom? Tudo bom.
Ô, Roberto, quanto tempo? É, muito tempo mesmo. Que bom, muito bom de falar com você. Tal, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, escuta, presta atenção. Eu tenho pouco tempo, vou te falar logo de uma vez. Desse jeito. Pô, Roberto, tá tudo bem com você? Ele falou, tá ótimo. É o seguinte, eu estou num projeto de teatro aqui em Brasília. Eu estou dirigindo o projeto e ele estava com o cargo de diretor da Funarte, que é um órgão federal de cultura no Brasil, na área ali de dramaturgia, de teatro. O Bolsonaro tinha colocado ele lá. E aí, então, eu falei, eu estou aqui e eu não, a Juliana Galdino não vai poder fazer o espetáculo, ela é minha atriz principal, você sabe, porque ela é minha esposa e o governo está sendo perseguido demais e aí vão achar conflitos de interesse. Eu acabei de descobrir que eu não vou poder fazer, que ela não vai poder fazer. E ela escolheu você, ela quer que você faça. Eu falei, nossa, sério? É. E seguinte, você vai ter que mudar para Brasília. Falei, e eu comecei a ver folhas. Falei, será que são folhas ou são galhos na minha cabeça, né? Sério mesmo, fiquei pensando, falei, são folhas ou são galhos, né? Porque às vezes a gente tem que analisar também. Mas tudo é folha, né? Eu falei, tá certo então. Você vai ter que morar aqui por 1 ano. Eu falei, nossa, por 1 ano? É um projeto de 1 ano. A gente estreia em dezembro. Isso era setembro, dia 26, 27 de setembro, uma coisa assim. 27 de setembro. Eu falei, nossa, sério? É. Falei, bom, legal, né? Eu preciso pensar. Ele falou, não, você não vai ter tempo de pensar, não. Precisa de sua resposta agora. Olha, gente, o primeiro dia de ensaio seria dia 1º de outubro. Isso era dia 27, à noite. Eu falei, eu preciso de sua resposta agora, porque dia 1º de outubro a gente vai ter a primeira leitura e eu preciso ter os nomes aqui. Você precisa me responder agora. Eu falei, nossa, Roberto, mas isso vai mudar a minha vida inteira. Eu estou cheio de coisas em São Paulo e tal, minha mãe, eu já pensei. E ele começou a argumentar umas coisas, eu pensei, falei, meu Deus do céu, obrigado. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Falei, eu vou ficar próximo da minha mãe. Ao invés de ficar a 1.000 quilômetros, eu vou ficar a 200 e pouco. Eu vou ficar a 2 horas de viagem de carro. Eu posso ir todo dia para Goiânia, se eu quiser, e voltar. Nossa, que maravilha. E eu não pensei em outra coisa. Falei, Roberto, eu aceito. Aí ele começou a chorar. Nossa, a Ju está chorando aqui. Falei, que bom, eu estou quase aqui também. Né? E eu também. Obrigado, Félix, obrigado pela confiança e tal, muito obrigado mesmo. Enfim, preciso desligar. Desligou. Me deu um negócio no corpo assim, gente, parecia que eu tinha tomado um choque de 220 volts, assim, sério. A hora que eu falei sim e desliguei, me deu um negócio no corpo muito forte. Naquela hora eu percebi, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. É uma folha que cai. Como que ela conseguiu falar comigo? Depois de anos, sem a gente se falar. Como que ela conseguiu falar comigo? E me chama para um trabalho tão importante, em Brasília, do lado da minha casa. E eu estou indo para lá, e minha mãe internada, a doença tinha aprofundado, e eu fui. Fiquei. E aí, em Brasília, a gente começou os ensaios. Então, eu ia e voltava. Minha mãe saiu do hospital dia 25, foi o dia que eu cheguei em Goiânia. Dia 3 de outubro, ela internou novamente. Porque ela teve pneumonia. Internou novamente. Estava tudo bem com a cirurgia, mas internou novamente. E eu estava em Brasília. Né? Dia 3. Cheguei, minha mãe foi internada, cheguei e fui direto para o hospital no final de semana. Quinta à noite. Sexta à noite. Não sei se era sexta de manhã ou sexta à noite. Fui direto para o hospital. Passei o final de semana lá com ela. Né? E ela me ajudando a decorar texto. Eu falando, espetáculo e tal. Estava tudo bem, era uma pneumonia, tem seus riscos. Né? Gente, a minha mãe ficou 3 semanas no hospital. Não conseguia melhorar. Quando ela foi para o hospital, já colocaram um catéter nela. Então ela já não conseguia mais respirar sem a ajuda de aparelhos. Precisava de um catéter. Vocês já viram alguém que tem aquela coisinha assim? Uma máquina ligada e tal? Então ela respirando através desse catéter. E não conseguia sair desse catéter. E a doença agravando, e ela lá 3 semanas. Então eu ia para Brasília, na segunda de manhã, ou na terça, quando não tinha ensaio de segunda, e voltava na quinta à noite, ou sexta-feira, meio-dia, dependendo do horário do ensaio, ou no final do dia. Na sexta-feira, passava sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, ia direto para o hospital.
E ficava. E foram os melhores dias da minha vida com a minha mãe. Os melhores dias da minha vida. Eu agradecia tudo que estava acontecendo. Tudo. Uma certa noite, minha mãe muito magra, toma soro demais e tal, de madrugada não conseguiam pegar uma veia da minha mãe, porque já estava muito magra, não tinha mais veia para pegar. Quando pegava uma veia, era uma festa. Depois de mais de 15 picadas. Os braços todos roxos, assim, sabe? Depois de 15 picadas. Teve uma noite que demorou 2 horas para conseguir pegar uma veia. De madrugada, 3 horas da manhã. Era uma festa aquilo, era uma maravilha. Folhas caindo. Dor é o nosso tema, né? Sugestão de mudança? Olha a oportunidade. Mas qual a mudança nisso? Agradecimento. Deus está me dando a oportunidade de aprender a agradecer por coisas que antes pareciam ser terríveis. E eu senti gratidão por isto. E eu senti gratidão porque ela estava sendo acolhida no hospital. Mas está no hospital, gente, está internada, que inferno. Não! Está lá. Por que eu entendo dessa forma? Olha, gente, no começo lá do tratamento da minha mãe, eu falei para minha mãe o seguinte, mãe, é o seguinte, se eu estou numa viagem, programado para viajar, acontece alguma coisa, eu olho e falo assim, não quero viajar mais não. Eu cancelo a minha viagem, perco tudo, não estou nem aí, vou embora. Mudo meu rumo, mudo minha trajetória, não é? Agora, dentro dessa viagem aqui, que você está fazendo, você pode fazer isso? Você pode falar assim, eu não quero enfrentar essa doença. Eu não quero enfrentar esse momento. Pode? Não, não pode. Nem eu. Então, vamos embora. Arruma as malas e vamos embora. E crescer com tudo isso, porque Paulo Estevão na minha cabeça. Existe um movimento cósmico aí. O planeta precisa se regenerar. Eu sou uma pecinha de Deus dentro desse planeta, ele se regenera através de mim, porque são seres humanos que estão se regenerando. A natureza está tudo perfeito, gente. Você não vê uma árvore reclamando aí, porque choveu, ou porque está seco. Você não vê. Você não vê uma árvore reclamando. Está tudo aí, certinho. Um João de Barro, ele faz uma casinha lá, leva 1 semana para fazer a casinha, na hora que ele termina, cai um temporal, derruba tudo, no dia seguinte já está lá de novo. Fazendo novamente. Você acha que ele vai para um cantinho e ficar deprimido lá? Derrubaram minha casa depois de tanto tempo de trabalho, o que eu faço? Não vai. Ele começa de novo. Como se nada tivesse acontecido. Sem reclamar. Você não vê. Mesmo ânimo. Não muda. O ânimo não muda. É o mesmo. Vocês estão entendendo? É o mesmo ânimo. Tá, mas para que isso? Para que esse agradecimento? Para a gente manter a alegria, a paz. Porque a paz de espírito é outra questão que eu sempre escutava. Paz de espírito. Mas o que é isso? O que é paz de espírito? Gente, eu descobri nessa historinha que eu estou contando para vocês, com a minha mãe, foi lá que eu descobri. Paz de espírito é você estar sereno diante de qualquer adversidade. Qualquer adversidade. Não interessa qual seja. E eu posso falar. Porque eu vivi isso com a minha mãe. Isso é uma coisa que eu falo, não é do que eu li. Está no meu corpo. Está na minha alma. Está na minha experiência. A gente pode encontrar. No momento que a gente começa a agradecer e ver cada folhinha dessas que caem, a gente encontra Deus. E encontra paz. Porque como Deus está dentro de nós, e enxergando o mundo através dos nossos olhos e sentimentos, no momento que eu agradeço, Deus pega e fala o seguinte, que bom. Fica calmo, vai dar tudo certo. Siga adiante. Eu vou te mandar mais desafios, tá bem? Eu vou te mandar mais desafios, tá? Mas você sabe que é para você crescer. Você faz parte de um projeto lindo, do qual eu tenho para o nosso planeta. E você está aqui para isso, para me ajudar. Mateus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é isso? Então te ajude. Sócrates, conheça-te
a ti mesmo. Perceba quem você é diante das coisas. Estou reclamando do quê? Agora pergunta para mim, como é que vocês acham que eu enxergo uma pessoa reclamando porque a comida não está gostosa no restaurante? Mas tem. Tem. Chega, chama o garçom, desmoraliza o garçom, o estabelecimento e tal, não presta. O atendimento está horrível. É sério, eu fico olhando aqui, como é que pode um negócio desse? Olha a distância que quando a gente está, que todo mundo está sujeito a isso, tá? Olha a distância que ficamos de nós mesmos e como Deus está através de nós enxergando o mundo e dentro de nós. Olha a distância que estamos ou ficamos de Deus quando nos distanciamos de nós, a não percebermos que naquele momento só podíamos agradecer. Pode melhorar. Aí você chega e fala, escuta, olha, tem uma questão aqui que talvez para você melhorar, tá? Não é crítica, é só um retorno para você saber que pode melhorar nesse ponto. Legal, porque aí você cresce, melhora a coisa. Conheça a ti mesmo. Eu estou falando para criticar ou estou falando para engrandecer? Quando eu falo para engrandecer, eu estou com Deus. Aí eu tenho todo apoio, tudo dá certo. Quando eu falo que a gente é inteligente, a mente é inteligente, ela engana a gente. Eu vou falar para a pessoa um negócio aqui que é para ajudar ela, mas no fundo eu estou querendo cutucar, entendeu? No fundo eu estou querendo mostrar o erro da pessoa. Vocês acham que Deus está ali? Deus está em tudo, certo? Está em tudo. Mas vocês acham que tem paz ali? Dificilmente, porque cria animosidade, cria conflitos. E dói. Tudo que dói em nós nos traz oportunidades de crescimento pessoal. Tudo. Então a história da minha mãe seguiu. Eu indo e vindo de Brasília. Até que depois de 3 semanas ela sai do hospital, vai para casa, inchada, de magrinha passou a ficar enorme, sem conseguir respirar. Então a gente tinha que levar um aparelho mais ou menos desse tamanho assim, que ficava ligado na energia 24 horas para ela poder respirar, e um cilindro de oxigênio de reserva caso acabasse a energia, porque ela não conseguiria respirar sem aquele negócio. Então olha o risco. Então não dava nem para sair e deixá-la sozinha, 24 horas acompanhando ela. Ela tinha pegado escaras no bumbum. Quem sabe o que é escaras? São feridas, de tanto ficar deitado no hospital. Muito machucado. Quando eu vi a enfermeira cuidar das escaras dela no hospital, pouco antes dela ter alta, eu falei, meu Deus, como é que eu vou cuidar disso em casa? Como é que eu vou cuidar disso em casa? Foi a primeira coisa que me passou. Nossa, Jesus. Sabe? Aí foram para casa. 2 amigas dela, que são enfermeiras, falaram, não, a gente vai aí. Podemos ir aí? Visitar sua mãe? Pode. Então, ela está com escaras, né? A gente vai tratar dela. Eu achei que era só aquele dia. Para encurtar a história, elas foram todos os dias. Religiosamente, as 2. Uma delas era enfermeira de UTI. Se nós tivéssemos contratado uma enfermeira, não teríamos tido esse cuidado e esse carinho que tivemos com essas 2. Por mais que a gente tivesse pago o negócio lá. Como é que eu enxergava aquilo tudo? Minha mãe mal conseguindo respirar, difícil para ir ao banheiro, precisando da gente tudo, não conseguia andar sozinha. Folhas caindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Super machucada. Obrigado. Uma dificuldade enorme. Braço desse tamanho. Era tanto edema, inchaço, que começou a minar água no braço dela, assim. Então tinha que lavar as roupas de cama todos os dias. Obrigado. Tem água para lavar, tem máquina para lavar. Eu estou aqui. A minha história de Brasília, houve uma questão política lá. O espetáculo deu uma travada, continuaram ensaiando, mas não se sabia se ia ou se não ia. Eu falei, seguinte, eu vou ficar em Goiânia.
resolvam aí. O elenco ficou levando o espetáculo, os ensaios, e eu, para Goiânia. E era um espetáculo muito bom, papel legal, bacana, e a gente ia estrear logo e tal, estava louco para fazer teatro há anos. E era uma peça muito boa, rápida, de ensaio, tal, magnífico, espetáculo, personagem, sabe, incrível. Eu falei, não, vou ficar aqui. Folha caiu, folhas caíram. Luiz Carlos, fica aí. Foram as semanas que a minha mãe saiu do hospital. Justamente, na semana que ela saiu, houve o problema lá. E eu, folhas caindo. A mim está me beneficiando. E muito. A minha mãe, a minha família, todo mundo. Os outros reclamando de tudo. Eu falei, gente, dá uma olhada aí. Tem alguma coisa de bom acontecendo no meio dessas questões todas que vocês não estão vendo. Tem alguma coisa de bom aí acontecendo que vocês ainda não observaram. Um amigo meu tinha vindo do Rio de Janeiro, deixado, eu vi ele deixar um trabalho na TV Globo, um projeto bom, dinheiro e tal, para poder fazer o trabalho de teatro, que ele acreditava no projeto muito bom e tal, de um ano, né? Reclamando e falando, falei, Sérgio, pelo amor de Deus, dá uma olhada aí, porque tem um negócio aí, cara, fantástico, você ainda não viu. Ah, não estou conseguindo ver, então tenha paciência que daqui a pouco, em algum momento, você vai ver. Só não reclama, em algum momento você vai ver. E eu lá. Gente, foram as 3 semanas que eu fiquei com a minha mãe em casa. Então a gente começou a traçar metas. Diminuir o edema e tratar das escaras. Primeiro ponto. Era isso. E a gente começou a traçar metas e fomos seguindo. A cada dia, muitas coisas aconteciam. Eu não podia dormir. Porque quando eu olhava para minha mãe, se acabar a energia, ela não respira. O aparelho deu problema 2 vezes. Parou de funcionar, ligado e parou de circular o ar. Falei, nossa, imagina. Então, quer dizer, tudo isso, presença de Deus em tudo. Até que ela melhorou um pouquinho, as escaras melhoraram, o edema diminuiu. Eu, então, fui para Brasília. Gente, a questão em Brasília começou a se resolver. Eu fui para Brasília. Fui para Brasília ensaiar. Estou ensaiando lá, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira de manhã, quarta-feira à noite, recebi uma mensagem da enfermeira, falando, sua mãe não está legal, não está conseguindo respirar tal. E foi diminuindo a capacidade dela respirar, até mesmo com oxigênio. Quinta-feira de manhã, acordei 6 horas da manhã com uma ligação de uma amiga, que era a enfermeira dela, falando, escuta, Luiz Carlos, sua mãe não está legal, precisa ser internada logo, precisa fazer uma cirurgia e tal. Falei, meu Deus do céu. De lá fui para o ensaio, já tinha ido dormir tarde, porque tinha ficado estudando o texto na noite anterior. Fui para o ensaio era de manhã, olha a sorte, ensaio de manhã. Para mim, folha caindo. Mais uma folhinha caindo, presença de Deus nas coisas. Sabe? Ensaio de manhã, 9 horas da manhã. Falei, nossa, perfeito. Acabou o ensaio. Falou, sua mãe vai ser internada realmente. Falei, não, espera o seguinte, deixa ela ser internada na hora que eu chegar, estou indo para aí. Avisei o pessoal, falei para a Ju, seguinte, a gente iria apresentar na terça-feira, isso era quinta, na terça-feira a gente ia ter uma apresentação, o Roberto Alvim já tinha sido nomeado como ministro da Cultura, então ele já não estava acompanhando mais os ensaios, mas ele queria ver um ensaio de sexta-feira. Cheguei na Ju, falei, Ju, seguinte, olha, tem como o ensaio amanhã ser de manhã? Falei, por quê? Ela falou, por quê? Falei, porque minha mãe não está legal. Ela falou, não, então esquece. Gente, amanhã não vai ter ensaio. Félix não pode ensaiar. Na hora. Falei, meu Deus, minha mãe ia ser internada, eu ia de manhã para lá. Depois. Fui então, saí do ensaio, peguei um ônibus e para Goiânia. De dentro do ônibus, fui agendando a ambulância para poder retirar minha mãe, porque ela queria que eu estivesse presente, eu também, por causa da fragilidade dela. Cheguei em Goiânia, a ambulância chegou quase que comigo, pegamos minha mãe e levamos para o hospital. Passei a noite inteira com a minha mãe, dificuldade para poder internar, o plano de saúde dela não estava liberando, consegui falar com o médico liberou, folhas caindo. Folhas, em tudo quanto é coisa, caindo. Entrou, então internamos, passamos a noite lá, a cirurgia seria no dia seguinte, de manhã, já.
Passamos a noite inteira, aí você não dorme, porque tem que ficar tomando medicamento, etc. De manhã, foi para o centro cirúrgico, eu fui com ela, acompanhando ela e conversando naturalmente. Cirurgia simples, só para te drenar a água no pulmão. Fomos. Ela foi, entrou. Falei, mãe, eu vou te esperar aqui, tá bom? Ela falou, me espera aí, então. Ela foi, ficamos lá conversando, ela foi, entrou para dentro do meu centro cirúrgico, despedi dela e tal. Fiquei esperando, o André Luiz chegou e falou assim, Luiz, tem mais 2 cirurgias na frente, vai demorar um pouquinho. Eu falei, então eu vou para o apartamento. Subi. Dali a pouco o André Luiz volta, umas 11 horas, falou, cara, deu tudo certo. A cirurgia da sua mãe foi um sucesso, tranquila, cirurgia simples, né? Falei, legal, André, que bom, deu tudo certo. Me deu uma série de recomendações para poder cuidar da minha mãe e tal, andar, caminhar, tal, fazer uma série de coisas e tudo. Ele falou, só tem uma coisa, assim, eu tirei 1,5 litro de pulso do lado do pulmão lá, que eu não tinha feito a cirurgia anterior. Do outro pulmão que eu fiz, eu tirei 500 ml de água clarinha, tudo bem. Falei, mas vai ficar bem? Ela falou, vai ficar bem, só que hoje ela vai se sentir um pouco mal. Amanhã ela está bem. Falei, legal. A gente saiu do quarto, assim, minha mãe vindo do centro cirúrgico, na maca. A gente sentou, conversou com ela um pouquinho, despediu do André, ela entrou. Isso era 11h30 da manhã, tal. O Diógenes chegou 1h da tarde, mais ou menos, 1h30. Eu falei, Diógenes, seguinte, eu vou para casa, deitar, dormir, descansar um pouquinho e volto, tá? Você fica aqui com a minha mãe e tal. Fiquei com a minha mãe, conversando com a minha mãe e tal, tudo normal. Fui para casa, cheguei em casa, arrumei umas coisas lá para eles e tudo e tal. Deitei e dormi. E coloquei o celular no modo avião. Dormi. Coloquei o relógio para despertar, tipo umas 5h da tarde. Acordei, coloquei o telefone de volta. 2 ligações do André Luiz, uma mensagem da minha mãe, pedindo o telefone do André Luiz. Liguei para o Diógenes. O que está acontecendo? Não, a pressão da sua mãe aqui caiu para 5/4. Falei, nossa, minha mãe então foi lá e voltou, né? Ela foi lá do outro lado e voltou. Mas como é que ela está agora? Não, agora está tudo bem. O doutor André Luiz veio aqui, normalizou, está tudo ok. Falei, maravilha, então tá bom. Fiquei tranquilo, que é aquela paz, doendo o coração, aquela coisa que te passa por dentro, que só quem passa sabe explicar, sabe? Mas sereno. Por quê? Estava vendo as folhas caírem em tudo quanto é lugar. Não era naquele dia que eu comecei a ver. Não foi naquele dia. Esse negócio já estava acontecendo há muito tempo. Isso já era prática da minha vida. Muito tempo. E aí, peguei e fui para o hospital. Cheguei no hospital, minha mãe estava lá, deitada. Olhei para minha mãe e falei, poxa mãe, e aí, o que foi? Ela falou assim, meu filho, eu pensei que eu ia morrer. Me deu um negócio tão ruim assim, tal, achei que eu ia morrer. Falei, mas como é que você está agora? Não, agora eu estou bem. Ela olhou bem nos meus olhos assim e falou assim, meu filho, sua mãe é forte, viu? Sua mãe é forte. Eu olhei, falei, realmente, mãe, você é muito forte. Continue assim. Realmente, você é muito forte. E aí eu brinquei com ela, falei, mãe, é um negócio que está acontecendo que é muito interessante. É só eu sair que acontece alguma coisa. Ela falou, pois é. E riu. Eu falei, não vou sair mais não, agora eu vou ficar aqui direto, não saio mais não. Porque da outra vez eu saí e teve escaras. Agora teve isso. Eu falei, não saio mais não, agora acabou, ó. Vou morar aqui até a hora que você sair. Ela riu e ficou. Dali a pouco vem alguém, uma enfermeira-chefe, me chama. Tem um familiar aqui? Eu falei, sou eu, filho. O Jorge estava lá também, e a amiga dela também estava. Uma das amigas. Aí ela me leva numa sala e fala, escuta, a sua mãe entrou num processo de cuidados paliativos. Eu falei, o que isso significa? Já, a gente não é besta, né? Você sabe o que é cuidados paliativos? Eu falei, eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas pela sua expressão eu posso suspeitar, mas eu prefiro que você me fale. Olha, a gente não tem mais o que fazer pela sua mãe. Não tem mais o que fazer. Agora é só acolher e estar do lado dela. Eu falei, mas como assim? Ela sinto muito. Eu falei, como assim? Ela falou, o doutor André Luiz não falou com você, não? Eu falei, escuta, ele me ligou 2 vezes, eu estava com o telefone desligado, eu liguei, ele não atendeu.
Eu vou ligar para ele então. Saímos, fui para um corredor, liguei para o André Luiz, falei, André, ele, ô Luiz Carlos, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Onde é que você está? Eu estou no hospital. Ele falou, nossa, graças a Deus. Eu falei, o que foi, André? Pode me falar, cara, a gente é amigo, faz tempo já, e me conta, o que está acontecendo? Vocês têm ideia da dor? Vocês têm ideia da dor? Me conta. Ele falou, cara, eu sinto muito. Nessas expressões, a gente tem mais intimidade. Sua mãe não está saturando. Saturar é quando o seu sangue já não oxigena muito mais as suas células. Então, já não tem oxigênio suficiente. Por isso a questão do catéter. E aí, naquela ocasião, já tinha colocado uma máscara. Sua mãe não está segurando saturação e ela não vai resistir porque a doença dela está muito grave. Você sabe disso, a gente vem conversando e tal. Eu nem questionei. Falei, sério? Ele, sério, cara, sinto muito, ela não vai resistir. E o seguinte, eu passei aí, era 2h30, 3 horas da tarde, sua mãe já tinha um quadro de UTI. Eu não levei a sua mãe para a UTI, eu te liguei, não consegui falar com você, pelo seguinte, não vai resolver, tá? Porque ela não vai resistir. E outra coisa, lá ela vai ficar sozinha. Você não vai poder ficar lá. E aí ela fica com você. Eu falei, eu entendi. Me perguntem, como que você estava e o que que você viu nesse momento? Eu respondo. Abaladíssimo, uma dor, eu não sei dizer. E o que que eu vi nesse momento? Juro por Deus, folha caindo. Obrigado, Deus. Eu me lembro direitinho. Muito obrigado, André. Muito obrigado por me orientar. Muito obrigado por você ter a calma de me esperar e me dizer o que você está me dizendo. Ele falou, pois é. Eu estou pedindo para você fazer, quer dizer, eu estou te orientando a fazer o que eu faria com a minha mãe se eu estivesse no seu lugar. Eu falei, eu sei disso. Eu sei. E aí ele falou o seguinte, se você quiser, eu levo ela para a UTI. A decisão é sua. Mas se você resolver ficar com ela no quarto, é o seguinte. Se precisar reanimar, não reanime. Porque não vai resolver, só vai prolongar o sofrimento. Se precisar entubar, não entube. Só vai prolongar o sofrimento. Você me entendeu? Só esteja com ela. Falei, eu entendi. Muito obrigado. Juro por Deus. Obrigado, obrigado. Eu desliguei esse telefone falando, Deus, muito obrigado, obrigado, obrigado. Sabe por quê? Eu tinha pedido muitas vezes, desde o momento que eu descobri que a minha mãe tinha câncer, o seguinte, Deus, me ajuda a estar do lado da minha mãe. Quando o Senhor resolver levar. Do lado dela. Ao lado. Sabe? Eu falei, eu estou aqui. Nossa, ele está me ajudando a estar aqui. Sabe? E aí eu volto para dentro do quarto, como é que eu entro com a minha mãe inconsciente? Minha mãe inconsciente, gente. Ah, hoje é o final da novela, né? Falei, mãe, é o final da novela. Né? Então, eu quero ver o final da novela, tá? Não quero perder, não. Só que a pressão lá embaixo, então ela ia, voltava, tal, mas consciente. Essa consciência da minha mãe só veio, e eu acredito, por causa dessa trajetória de gratidão, de ressignificação, de força, de coragem, de fé, de tudo. Eu tenho plena convicção disso. Sabe? Porque altos e baixos, gente. Lembra disso. Não é sempre assim, uau, que maravilha, é isso mesmo. Nossa, eu sou grato por... Não, tem as quedas. Mas todas as quedas servem para a gente chegar no pé, bater o pé e subir mais alto. Né? Então, assim, eu creio nisso. Sabe? E aí foi. Chego pro Diógenes, falo ou não falo pro Diógenes? Eu preciso falar. Falei pro Diógenes. O Diógenes começou a desesperar. Falei, calma, tá tudo bem. Né? Peguei meu celular, coloquei música clássica. Isso era 7 horas da noite. Vou colocar música clássica. Não sei que hora que vai acontecer. Coloquei música clássica para harmonizar o ambiente. Debussy, Clair de Lune. Coloquei. A gente começou a escutar música clássica. E eu lá com a minha mãe.
Até que chega 10 horas, 11 horas da noite, 9 horas, a enfermeira falou lá, senhora quer, eu vim trazer uma medicação para a senhora, quer morfina? Ela falou, não quero tomar morfina agora não, porque eu quero ver a novela, se eu tomo morfina dá sono, não quero dormir agora. Tá bom então, voltou. Dali a pouco, volta, umas 11h30 mais ou menos, a senhora quer tomar morfina agora? Porque ela estava reclamando de dor e tal. Agora eu quero, porque agora eu vou dormir. Foi só ela tomar morfina que ela meio que saiu do ar. Pouquinho depois, aí ela saiu do ar. Sabe? Com os olhos abertos, uma dificuldade enorme para respirar. Eu chamei as enfermeiras, falei, escuta, e o que eu faço? Elas olharam, tentaram falar com minha mãe não respondeu. Né? Ela olhou para mim e falou assim, você se lembra do que conversamos? Não reanimar, não entubar, não levar para UTI. Eu falei, eu me lembro. Ela fez assim, desculpa. Tipo, eu não posso fazer nada. Falei, então faz o seguinte, me dá licença do apartamento, deixa a gente ficar aqui. E a gente ficou lá. Nesse momento, eu não vi uma folha cair. Eu vi assim, sei lá, como se fosse todas as folhas da Amazônia caírem. Porque a dor era tão grande, tão grande. Eu falei, só pode ter um propósito muito rico nisso daqui, porque não é possível eu ter que passar por isso daqui sem ter tanto benefício. Tanto benefício. Eu falei, eu não sei mensurar o tamanho dos benefícios que eu estou tendo nesse momento. Mas eu sei que tenho folhas caindo em cima de mim o tempo inteiro, com tudo. Demorou 1h30 para minha mãe desligar completamente. E eu agradecendo por tudo, rezando, agradecendo por tudo, um filme passando na minha vida, de gratidão, uma paz, uma dor, mas uma paz enorme. Até que eu deitei no peito da minha mãe e falei, eu só saio daqui agora, a hora que tudo acabar. O coração dela foi parando devagarzinho, até que a última batida de coração, e demorou. Aí eu desabei. Aí eu... Porque eu falei, agora é o único momento que eu tenho. Porque também não vou segurar isso. Não vou segurar. Não dá para segurar. Aí foi o momento que eu realmente desabei. Em 2 anos e meio, foi o momento que eu desabei. Completamente. Foi o momento que eu falei, meu Deus do céu, que sentimento é esse? Meu Deus do céu, sabe? E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida até hoje. Foi viver todas essas experiências dos últimos 3 meses com a minha maneira, como eu nunca tinha sentido antes. E qual é o tema? Dor. Sugestão de mudança. As mudanças que eu via ocorrer com a minha mãe durante todos esses anos. Os perdões que ela conseguiu perdoar, as coisas que ela conseguiu perdoar ao longo desses 2 anos, as coisas que eu consegui mudar em mim ao longo desses 2 anos e meio, a gratidão por viver algo que talvez pudesse me marcar pelo resto da minha vida e ser algo trágico. E eu, graças a Deus, porque eu não construí isso sozinho, graças a Deus, eu tive auxílio para poder enxergar dessa forma. E aí, eu vou dizer, meu Deus, por que minha mãe teve câncer de pulmão? E vou como lamentar? Não, eu vou chorar com a dor. É diferente, né? É muito diferente, né? É muito diferente. Então, assim, essa mensagem de dor, ela está intrinsecamente conectada com o amor de Deus com a gente, o amor da mãe que pega o filho e aplica a injeção, que vai doer, mas eu estou te salvando. Não vou deixar um negócio ruim acontecer com você. Eu sei que vai doer. Eu tive uma complicação de saúde, a única que eu tive, graças a Deus, aos 14 anos eu precisei tomar 7 bezetacils, que é a bezetacil. Uma a cada 1 dia, a cada 2 dias, não me lembro, assim, acho que era a cada 2 dias, porque não dá. 7. Gente, quem já tomou bezetacil aqui, pelo amor de Deus?
Como dói aquele negócio. Esse negócio não devia, não, tem que inventar uma coisa diferente hoje em dia. Não é possível. Tem que tomar um comprimidinho e pronto, acabou. Dói. E minha mãe era quem me aplicava algumas vezes. E algumas vezes ela me levava no lugar para poder aplicar e doía. No começo era no bumbum, depois, no fim, eu já cheguei e falei, mãe, faz o seguinte, aplica no braço. Braço desse tamanhozinho assim, ó. Falei, aplica no braço. Ela, você tem certeza? Eu falei, poxa, mãe, depois de tantas... Já está doendo aqui, vai. As duas últimas foram no braço, sabe? Mas no começo doía e ela chorava. Eu lembro da minha mãe, de ver minha mãe chorando. Ao me ver sofrer com aquilo. Entendem? Gente, a dor serve como um sinal divino de presença de Deus em nossas vidas. Não importa que dor que estejamos passando nesse momento, não importa, é qualquer dor. E serve como aviso. Mude sua rota. Agradeça se você reclama. Veja benefícios se até agora você não está enxergando. Perdoe. Para que carregar esse ressentimento por 40 anos? Para quê? É um sofrimento tão longo. É o ego, o orgulho da gente. A doutrina espírita fala claramente, orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade, as duas grandes doenças da humanidade. Para quê? E para mostrar para vocês, para a gente encerrar, está na hora já, né, Maxwell? Acho que até já passou. Mas para a gente encerrar, eu vou ler para vocês uma poesia do Khalil Gibran. Ela é inspirada na passagem de Paulo no Coríntios 13, quando fala do amor. Você se lembra do Coríntios 13? Lembram? É inspirada em Coríntios 13, quando diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Só isso. É inspirado nessa passagem. E aí eu peço assim para vocês: conheça a ti mesmo. Volvam-se para si mesmo. Quem aqui tem a vontade de encontrar paz interior, enxergar como Deus vê a vida e como Ele nos acolhe, volvam-se para si mesmo. O que eu sinto? Por que eu sinto o que sinto? Por que eu faço o que faço? Quem sou eu? Como eu posso mudar tal coisa? Como eu encontro Deus? Através de mim mesmo. Não está fora. Não está em mim, não está aqui no centro espírita. Aqui a gente dá oportunidades de reflexão. Mas quando a gente volta para casa, e aí? A gente fica sozinho. Se tem alguém que a gente nunca vai deixar de ter conosco, somos nós mesmos. Para onde quer que a gente for, a gente vai carregar a gente. Então, que a gente então melhore esse ser que somos. Que a gente então cresça e melhore o que somos. Para a gente poder conviver bem com essa pessoa que vai estar sempre ao nosso lado. Que somos nós mesmos. A nossa própria consciência. E Deus está ali. A coisa mais bela de Deus é: eu estou aqui para te ajudar. Mas se você decidir ir por um caminho errado, eu permito que você vá. Você tem o direito de ir para onde você quiser. Embora eu não acho que seja bom para você. Pode ir. Até lá eu vou estar com você. Mas pense nas consequências. Vem para cá. Vem para mim. Quando ele diz, vem para mim, é como se eu dissesse, Luiz Carlos, vão você para você mesmo, vá até você.
Conheça as suas potencialidades, as suas fraquezas. Trabalhe cada uma delas. Ele diz assim: quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando as suas asas vos volverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele. Apesar de sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins, porque assim como o vosso amor vos engrandece, também deve crucificá-los. E assim como ele eleva e se eleva à vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol, também penetrará até as raízes, sacudindo o seu apego à terra. Como braçada de trigo vos leva, malha-vos, até ficardes nus, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio, mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo para poderdes ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isso vos fará o amor, para poderdes conhecer os segredos do vosso coração e por este conhecimento vos tornardes o coração da vida. Mas, se no vosso medo buscais apenas a paz do amor, o prazer do amor, então, mais vale cobrir a nudez e sair do campo do amor, a caminho do mundo, sem estações, onde podereis rir, mas nunca todos os vossos risos, e chorar, mas nunca todas as vossas lágrimas. O amor só dá de si mesmo e só recebe de si mesmo. O amor não possui e nem quer ser possuído, porque o amor basta ao amor. E não penseis que podeis guiar o curso do amor, porque o amor, se vos escolher, marcará ele o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão consumar-se, mas se amarem e tiverem desejos, deverão ser estes: fundir-se e ser um regato, corrente a cantar a sua melodia à noite. Conhecer a dor da excessiva ternura, ser ferido pela própria inteligência do amor e sangrar de bom grado e alegremente. Acordar de manhã com o coração cheio e agradecer outro dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar no êxtase do amor. Voltar a casa ao crepúsculo e adormecer, tendo no coração uma prece pelo bem-amado e na boca um canto de louvor. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Luiz, pela excelente palestra, pela excelente lição, pela bela lição, que possamos enxergar na dor uma sugestão de mudança. Parabéns. Que sua mãe, onde quer que esteja, na colônia que estiver, possa receber as nossas melhores vibrações. Deus abençoe.